na nossa aula de ciências de hoje. Pegue comigo o livro de Fundamento Ético, caderno 2, e abra nas páginas de 2 a 6. Nós vamos falar sobre luz e calor do Sol. Antes da gente começar a nossa aula, no início do nosso capítulo, tem uma música muito conhecida, que fala sobre o Sol. Vamos pular essa parte para a gente avançar no nosso assunto. O Sol, nossa maior fonte de energia. Dos 8 planetas que giram ao redor do Sol, apenas na Terra existe vida. Algumas características de nosso planeta fazem com que ele seja assim tão especial. Entre elas, destacamos 2. A primeira é a distância em que ela está do Sol. A segunda é a atmosfera que nos envolve. Você sabe o que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Os planetas que estão mais próximos do Sol têm temperaturas muito altas. Por exemplo, em Mercúrio, que é o planeta do Sistema Solar mais próximo do Sol, qualquer ser vivo, animal ou vegetal, seria queimado rapidamente durante o dia. Já os planetas do Sistema Solar que ficam mais distantes do Sol são tão frios que se algum ser vivo chegasse à superfície de Júpiter, por exemplo, ficaria congelado. Em Mercúrio, a temperatura atinge 480 graus Celsius durante o dia, e à noite ela pode chegar a 180 graus Celsius abaixo de zero. Isso é muito mais gelado do que o gelo que nós conhecemos. A luz que vem do Sol transporta o calor que aquece o planeta pela radiação térmica. O que é radiação térmica? Radiação térmica é o processo de transmissão de calor. Esse calor pode interferir nos padrões climáticos e é responsável pelo aquecimento dos mares, pela formação de correntes oceânicas e pelo movimento da atmosfera, entre outros movimentos. O que são padrões climáticos? São o conjunto das características de temperatura, umidade, ventos e chuvas de determinada região ao longo do ano que se mantêm constantes e caracterizam diferentes regiões da Terra. Sua energia é responsável direta ou indiretamente por todas as formas de vida. Sabemos que o termômetro mede a temperatura dos corpos. A temperatura é um valor usado para indicar o estado quente ou frio de um corpo. A energia térmica é a energia associada à temperatura. Por exemplo, as lâmpadas recebem a energia elétrica, que se transformam em energia luminosa, que é a luz, e energia térmica, ou seja, em calor. Usando os nossos órgãos do sentido, podemos ver a luz e sentir o calor. Aqui na página 6 do nosso livro de ciências, temos algumas atividades. Pegue 4 cartolinas, 2 pretas e 2 brancas, e enrole 4 frascos iguais. Pode ser frasco de vidro ou de plástico. 2 com cada cor de cartolina, ou seja, 2 brancos e 2 pretos. Enche os frascos com água. Coloque o frasco de cada cor em um local protegido da incidência da luz do Sol e os outros 2 devem ficar expostos ao Sol. Você vai pegar um frasco da cor branca e um frasco da cor preta e deixar na luz do Sol, e outro você vai deixar distante da luz do Sol. Deixe-o repousar durante aproximadamente 1 hora. Na letra A está escrito assim: a seguir, coloque um termômetro em cada frasco e observe a temperatura marcada. E aí você vai escrever aqui nas linhas o que aconteceu com o frasco preto que ficou no Sol, o que aconteceu com o frasco branco que ficou no Sol, o que aconteceu com o frasco preto que ficou fora da luz
e o que aconteceu com o frasco branco que ficou fora da luz. Na letra B, está escrito assim: em qual dos frascos a temperatura foi maior? E na letra C, estar escrito assim: como você explica a diferença observada? Essa foi a nossa aula de ciências hoje. Espero que vocês se divirtam bastante com essa experiência. Até a próxima!